Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês, bem queridas e bem queridos? Um prazer estar aqui novamente. Eba, que bom! Thaís já está por Papai, olha que a mamãe aqui. achou. Opa, temos alguém querendo participar da live hoje. Olha aqui que a mamãe achou. Fala oi, Pompom. Oi! Oi. Pessoal, sempre uma alegria conversar com vocês. Hoje tenho o prazer e a honra de chamar a Super Thaís Danelon, ela que é fonoaudióloga pela USP aqui de Ribeirão Preto, tem diversas pós-graduações, vou destacar aqui a especialidade dela pela SFA e com pós-graduação pela Unicamp e pela USP de Bauru. E com muito orgulho, né, ela participa aqui com a gente da Bem Te Quero Mais, oferecendo os serviços da clínica Reviver Soluções Auditivas, da qual ela é proprietária, desde o comecinho, né? Então, desde quando começou a Bem Te Quero Mais, a Thaís está aqui com a gente e, né, sempre atendendo seus clientes, seus pacientes com o máximo, né, de expertise, de conhecimento e com todo carinho, né, que ela tem. Então, um prazer, Thaís. Eu já vi que você está por aqui. Deixa eu te convidar. Pessoal que está chegando agora, por favor, vão mandando aqui seus emojis, mandando seus coraçõezinhos, convidando o pessoal, chama a família, seus amigos, manda aquele aviãozinho, porque o assunto tá imperdível, não é não, Thaís? Oi, Vini, boa noite. Será que eu já tô aparecendo? Já tá aqui Tô. aparecendo. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Quero agradecer pelo convite. Eu falo que conversar sobre saúde auditiva é uma das minhas maiores paixões. Graças a Deus, a gente consegue transformar vidas aí através da audição, né? Então isso é muito bom pra gente. Tá, é verdade. A gente já tem. Opa! Tá, a Thaís caiu. Pera lá. Pera aí, pessoal, que a Thaís saiu. Deixa eu chamar ela aqui de volta. Aqui, vamos lá. Ei, Thaís! Aí, agora foi. Voltou, voltou. Desculpe. É, eu Agora vi até a parte que você falou do poder, né, que a fonoaudiologia tem de trazer, foi. né, as pessoas de volta para a vida, né? O impacto que isso tem é fantástico, né? É isso mesmo, Vini. Na verdade, quando eu me formei em fonoaudiologia, o grande boom na fonoaudiologia ai, você é fonoaudiólogo, eu tenho meu filho que não fala, eu tenho alguém que gagueja, eu tenho toda Uhum. essa parte da linguagem, né? Então, a parte da audiologia, da audição, pouca gente conhece, inclusive a gente tem poucos profissionais fonoaudiólogos formados na área. Eu falo que quando as faculdades me chamam para dar aula, eu falo muito da audiologia, que é para a gente convidar mais fonoaudiólogos a vir se especializar nessa área, porque é uma área muito interessante, ainda um pouco pequena na fonoaudiologia, que está crescendo, só que os benefícios da audição a gente tem que são nítidos, né? Assim, todo mundo vive o dia todo ouvindo e não faz ideia como a falta de prejudica, né? É verdade. E o que te apaixonou? Assim, como é que você se apaixonou pela audiologia? Foi antes da faculdade ou durante a faculdade? Vini, na verdade, quando eu fiz a faculdade, a minha primeira especialização que eu fui fazer era na parte hospitalar, né? Então, eu falava, não, eu tenho certeza que eu vou trabalhar dentro de um hospital com a parte da disfagia, de deglutição das pessoas. Você. E a fonoaudiologia dentro dos hospitais, a grande maioria, ela é paliativa. E quem me conhece mais de Uhum. perto sabe que eu falo alto, eu sou despojadora, é meu jeito, entendeu? E aí eu falava assim, nossa, parece que eu não me enquadro muito aqui. Por causa Sei. desse jeito, às vezes aquele momento paliativo é mais delicado, uma abordagem com a família um pouquinho diferente, né? E eu falei assim, mas eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse agitada, que fosse animado, que desse resultado assim para os pacientes. E aí foi quando eu falei assim, eu vou experimentar trabalhar com audição. E na época que eu me formei,
a parte de especialização em audiologia só tinha no Centrinho em Bauru, né? Que é USP também, que antigamente era o Hospital de Anomalias Crâniofaciais, e agora em 2022, se eu não me engano, ele virou hospital terciário, né? De todas as especialidades, não é mais focado em anomalias crâniofaciais. Entendi. E aí eu fui para lá e lá a gente passa tanto por aparelhos auditivos quanto com a parte de reabilitação auditiva cirúrgica. Então eles oferecem a oportunidade da gente entrar dentro de um centro cirúrgico, ver como que funciona as cirurgias para voltar a ouvir. E eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. E Que aí legal. a parte cirúrgica, ela é sempre um pouquinho menor, porque a gente precisa entrar nos hospitais, então não tem uma frequência tão grande quanto um aparelho auditivo. Entendeu? Então, hoje em dia, eu faço as duas partes. Eu entro em alguns momentos em centros cirúrgicos para fazer o mapeamento do implante, tudo isso, e eu também trabalho com a parte dos aparelhos auditivos, que é a reabilitação dos pacientes. Isso é tão legal, né, Thaís? De, assim, a gente sempre, né, procura, já entra na faculdade, né, sonhando com algo, querendo algo, mas encontrar ali uma subespecialidade, e falar, nossa, é esse o foco que eu vou me acertar, que eu vou gostar, é fundamental, né? Que legal essa história. E a parte da audição, ela é muito interessante, porque as pessoas elas não têm noção que tudo que elas fazem, elas estão se comunicando. Nós somos Uhum, comunicadores o dia uhum, todo. E para a uhum. gente poder se comunicar, eu preciso ouvir. Porque se eu Perfeito. não ouvir, não tem sentido eu dar uma resposta para uma pessoa. Não tem sentido eu fazer uma pergunta e esperar uma resposta dela. Então, assim, por que que desde quando os bebês estão dentro da barriga, todo mundo fala, conversa com seu filho, escutou a voz do pai, Exato, escutou a voz da mãe, chutou, mexeu. Por quê? exato, Porque ele já está desenvolvendo a audição ali, exato. entendeu? Então, a gente... E como é que isso funciona no nosso corpo, Thaís? Como que o nosso, né, corpo consegue captar esse som, transformar isso e que a gente consegue perceber isso, né, a ponto de se comunicar? Então, vamos lá. Acho que a dúvida mais comum e que aparece muito recorrente no consultório é, por exemplo, assim, mas eu escuto, né? Uhum, Então, como que funciona esse processo da audição? Então legal. a gente escuta, né? A gente escuta, nós escutamos aqui, e a gente processa a informação aqui no cérebro, tá? Então eu tô escutando. Só que esse som, ele tá chegando com a potência necessária para o próximo passo, que é o entendimento, poder ocorrer? Olha Não só. sei, né? Então, o que que acontece? Eu preciso ouvir, aí eu vou processar a informação e aí que eu vou concluir e dar uma resposta daquilo que estão falando comigo, por exemplo, Uhum. né? Então, o que que acontece? Eu preciso que esse processo ocorra de maneira simultânea dos dois lados, entendeu? E além disso, a gente tem dos dois lados são estruturas, né, um mecanismo bem complexo, né, Thaís, assim, que envolve a parte mecânica, né, dos ouvidos propriamente dito e uma parte é, que é química, né, e cerebral, né, que vai entender esses Isso. sinais e processar e falar assim, Então, por opa, tô exemplo, ouvindo, né? chega a onda sonora, aí ela entra no nosso ouvido externo, vai para o nossa orelha média, vibra a membrana timpânica, passa para os ossículos, que são os três menores ossículos do nosso corpo humano, aí vai para a cóclea, da cóclea vai para o cérebro. E assim, esse cóclea vai para o cérebro, tem um caminho para se percorrer, Uhum, né? Então, e uhum, nesse caminho, o que pode ter de alteração? Então, e ocorre ao mesmo tempo. Por isso que nós temos habilidades de, às vezes, estar conversando com alguém desse lado e escutar um barulho do outro. Então, eu estou aqui conversando com perfeito, você, mas eu estou perfeito. escutando que tem um carro passando na rua. Por quê? Como eu tenho dois sistemas, ao longo da nossa vida, a gente foi aprendendo a direcionar um para cada área que eu tô dando atenção. Entendeu? Justamente porque eu tenho dois sistemas, eu consigo um para cada som. E eu acho a audição tão interessante porque, por exemplo, a visão, né? A gente tem um campo de visão e que a gente direciona, né, os nossos olhos, né, através da nossa cabeça, para aquilo que a gente quer enxergar. A audição não, ela é 360 graus, né?
Então, essa questão de ter ouvido dos dois lados é fundamental para a gente ter essa noção espacial, né? E também de ter a questão do equilíbrio, né? Que a gente vai falar sobre isso, de que ter isso bem preservado é fundamental, né? Isso, porque na verdade a gente precisa considerar que dentro do nosso ouvido interno a gente tem estruturas que são responsáveis por mais funções do nosso organismo do que somente ouvir, né? Então, o que que acontece? Eu preciso que essas estruturas estejam competentes para ela Perfeito. possibilitar todas as outras funções. A gente poderia pensar que o nosso ouvido interno, por exemplo, ele é como se ele tivesse um tripézinho que ele é responsável. Então, eu tenho a tontura ou a propriocepção, que é a minha capacidade de estar em pé, eu tenho o Certo. zumbido, eu tenho a perda auditiva. Uma vez que eu tenho um alterado, desequilibra esse tripé. Desequilibrou esse Perfeito. tripé e eu não tratei, meu amigo, a questão de tempo. Vai aparecer os outros dois, porque eu tenho um tripé desequilibrado. Entendi. E quando as pessoas chegam para você, tá, pedindo ajuda, isso geralmente chega bem definido, bem claro, assim, ah, tô com zumbido, eu tô com tontura, ou não. Chega misturado e aí você tem que dar um jeito ali de separar o que é o que para chegar numa avaliação, num diagnóstico. Ó, chega tudo meio misturado. Você. A pessoa, ela não chega com uma certeza. Por exemplo, assim, ela não chega, uma minoria chega, mas o boom, né, a grande maioria dos pacientes chega assim, ai, eu vou andar de carro, eu tenho tontura, estão reclamando que o volume da televisão tá alto, eu vou no Hop Hari, eu vou numa montanha russa, eu não consigo brincar nos brinquedos. Fulano Uhum. fala que parece que tem uma maçã na boca. Então, assim, eles trazem todos alguns momentos em forma de frases, de palavras específicas, mas eles Sei. não sabem chegar e falar assim: é tontura que eu tenho, é perda auditiva que eu tenho, é queixa de zumbido que eu tenho. Por quê? Porque como é um tripé, os sintomas eles se confundem. Entendeu? Então, um sintoma ele vai confundindo o outro. Então, tem hora que o Entendi. meu zumbido ele pode se sobressair sobre os outros. Ah, mas aí a gente vai conversando para entender um pouquinho da rotina daquele paciente, do dia a dia. Ah, mas não, Thaís, eu já percebi mesmo que se eu ficar sentada em determinada posição, me dá tontura. Então, Entendi. você, conforme você vai. Na verdade, a gente precisa ter essa primeira conversa bem feita, uma anamnese que a gente chama, né? Uhum. Bem feito, para a gente poder ir perguntando e ir entendendo. E enquanto profissional, a gente precisa dar essa abertura para o paciente de mais ou menos assim: fale para mim do seu jeito. Fale Entendi. para mim do seu jeito, que eu vou perguntando e eu vou conseguindo entender e saber as informações que eu preciso para poder dar seguimento ao tratamento. Que é interessante, né, Thaís, que o profissional de saúde, né, tem essa habilidade, né, o profissional de saúde bem treinado, né, que está com essa sensibilidade que você falou para ouvir, né, e interpretar, né, porque a gente vai aprendendo com o tempo de falar, quando a pessoa está dizendo isso, já sei que pode ser isso, isso e isso. Aí a gente vai refinando as nossas perguntas, né? Perguntando, 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 até chegar ali nas nossas suspeitas e que geralmente a gente vai depois, né, validar ou não essas suspeitas com os exames, são os exames complementares, né? Na audiologia funciona assim também, né? É, ó, a gente teve um caso recente agora, só para a gente entender um pouquinho de como não é porque eu não trabalho com outras áreas da fonoaudiologia, por exemplo, que eu não preciso saber o que está acontecendo. Então, a Boa. gente estava com um paciente adulto, em torno dos Uhum. seus 35 anos, bem orientado, tudo, e ele chegou para a gente com uma queixa assim: nossa, eu falo, as pessoas reclamam que sai ar. Isso Olha, chama ceceio na fonoaudiologia. Quando a gente fala e parece que a pessoa fala assim e tá saindo o arzinho. Chama sei, ceceio. Então a gente precisa arrumar posicionamento de língua. A perfeito. priori, fulaninho, só arrumar posicionamento de língua, isso daí some. A língua tá ocupando um espaço que não é para ela estar ocupando.
Só que são tratamentos quando não tem neurodivergência, alguma outra doença associada, Certo. em um mês é para a gente ver uma melhora. Opa, não deu certo, não mudou nada. Vamos sentar e vamos reavaliar, porque tem alguma coisa diferente. E Entendi. passou um mês, mudamos as estratégias, continuou igual. Passou 2 meses, continuou igual. Aí eu peguei e falei, deixa eu chamar fulaninho para conversar comigo. Chamei fulaninho, sentou na minha sala, falei, fulano, conta para mim o que está acontecendo. Ai, Thaís, é que eu sou representante comercial e quando eu vou conversar com as pessoas, sai um ar da minha boca. Eu falei, tá bom. E aí foi me contando. Só que nesse momento, eu levantei e fui na cafeteira pegar um café para servir para ele. Certo. Então eu fui atrás dele. No que eu fui atrás, eu fiz, fulano, você quer com açúcar ou adoçante? Ele não me respondia. Olha só, não estava te ouvindo. Aí eu cheguei mais perto, falei de novo. Na terceira vez, eu fui na frente. Eu falei, fulano, você quer café com açúcar ou adoçante? Ele virou pra mim, com açúcar. Tá bom, servi o café e voltei. Ah, Eu fui na frente dele, eu falei, fulano, você não escutou eu falar atrás de você? ah, Ele falou assim, não, por quê? Eu falei assim, porque eu falei 2 vezes, você só respondeu na terceira quando eu vim na sua frente. olha só. Aí ele me soltou a informação. Ah, de um lado eu tenho perda auditiva. Ah, Eu falei, fulano, então você tá falando assim porque você ouve distorcido assim. olha só. Então aí o que que eu falei pra ele? Eu falei, ó, vamos passar no médico fulano de tal, que o médico fulano de tal, ele faz esse tipo de cirurgia que eu tô te sugerindo, e aí você faz a cirurgia. Ele, ai, Thaís, mas será? Será que vai ficar bom? Eu falei, fulano, vai ficar ótimo. Vai ficar muito melhor do que tá. Olha Porque só. o que que acontece? Ele tinha dificuldade para ouvir aqui, ele um ouvido só tinha que compensar, né? Os Tinha que dois. compensar Aham. esse, e aí ele estava ouvindo distorcido o som. Então não era que ele estava falando esquisito ou as pessoas não conseguiam entender. Aham. Ele não ouvia, era a forma que ele ouvia. O som chega na minha orelha, vai para minha orelha interna, e nesse caminho de orelha externa, orelha média, orelha interna, o som sofria algum dano porque ele tem Tava perda todo auditiva. diferente. O som Inclusive, chegava mesmo, modificado. mesmo, mesmo com a audição totalmente preservada, a Ah, gente ouve a nossa voz diferente do que ela realmente é, né? Tanto é que quando a gente vai ver um vídeo, escutar um áudio, a gente fala, nossa, minha voz é assim, né? Isso é ó, normal. isso é normal e eu vou te explicar por quê. Nós temos duas vias de audição. Quem já fez Uhum. audiometria, o exame de audição, vai saber disso. A gente tem a nossa via aérea, que é o que Certo. a gente ouve quando coloca aquele fone de ouvido para fazer o exame. Legal. Eu também tenho a minha via óssea, Uhum. tá? Só que o que que acontece? Via aérea, via óssea. Via aérea, eu tenho que pôr o fone bem centralizado, eu preciso puxar a orelha, garantir que o conduto está bem aberto, não tem cera, não tem nada naquele conduto, mas Uhum. ele é um som externo acústico que ele vai entrar. Certo. É a via aérea. Eu tenho a via óssea, que é aquela parte do exame que coloca um suportezinho preto aqui do lado de fora mesmo da orelha. Tá? Uhum. Ele não vai aqui na orelha, porque ele quer pegar a resposta do osso. Perfeito. Então, como a resposta vai direto no osso, eu tenho uma resposta mais fidedigna, porque eu não tenho esse espaço para o som se perder entre a minha orelha e o que está lá dentro. Perfeito. Entendeu? Então, para nós, fonoaudiólogos, quando a gente vê um exame, se não tiver compatibilidade, a gente vai dar preferência para a óssea. E se for a gente que está fazendo exame, ou é outra fono, a gente vai conversar, vai falar, ó, pesquisa essa aérea que ela tá esquisita. A gente confia mais Uhum. na óssea, porque ela tá direto a resposta no osso. Entendi. Você entendeu? Então é por isso que quando eu escuto o meu próprio áudio, eu escuto diferente. Porque eu escuto o meu áudio pela minha via aérea. Então, por algum motivo, às vezes você não tá no silêncio. Porque assim, a gente vive num silêncio, mas não é um silêncio absoluto. Então, por exemplo, Sei.
Agora eu tô na minha casa, não tem ninguém conversando, não tem panela ligada, não tem máquina ligada. Mas isso não é um silêncio absoluto que a gente chama igual dentro de uma cabine. Entendi. Entendeu? Se você for Então, escutar um áudio que você mandou e você vai escutar dentro de uma cabine acusticamente tratado, a semelhança é bem parecida. então, olha só que interessante. Então, a gente ouve a nossa própria voz mais pura, vamos dizer assim, porque a gente está ouvindo a voz óssea, que passou pela via Isso, óssea. isso, E aí, isso. quando as pessoas ouvem, ela já tem uma certa distorção porque passou pela aérea também. É isso mesmo. Você Ah, que entendeu? interessante. Olha só. Então, assim, e é normal, que nem vamos supor, às vezes Aham, você coloca aparelho auditivo nas pessoas, as pessoas falam assim, ah, mas eu tô escutando a minha própria voz. Uhum, todo mundo se escuta, né? perfeito. Por que Lógico. que todo mundo se escuta? Inclusive, isso serve pra gente modular a altura que a gente fala. Uhum, Normalmente, uhum. acho que você já deve ter escutado as pessoas falando assim, nossa, você tá gritando, você tá surdo. Sim. Por quê? Quando eu tenho uma perda auditiva, a minha via aérea tá alterada. Então, eu Ah, falo mais alto porque eu não estou me escutando. Então, eu falo mais perfeito. alto para eu conseguir escutar mais alto. Só que Perfeito. quando eu falo mais alto, eu estou gritando. E as pessoas à minha volta não necessariamente têm uma perda auditiva. Elas podem ter uma audição normal, então, para elas, eu passo a gritar. Porque elas não têm esse gap de perda auditiva, essa diferença de perda auditiva. Ou quando a gente vai falar com alguém de outra língua, né? Que a gente fala mais alto, fica mais fácil para ele entender, não é? Enquanto na verdade, a gente deveria apenas articular melhor. Você Né? entendeu? Porque alguns pacientes fazem assim pra mim. Ai, eu não escuto. Se eu tirar o aparelho, eu entendo o que a Thaís fala, mas só a Thaís, porque meu marido eu não entendo. Aí eu brinco assim, fulaninha, é que eu falo com gente que tem deficiência auditiva todo dia. Então eu tô acostumada a articular bem. Eu tô Perfeito. acostumada a procurar o rosto. Então vamos supor, Perfeito. é difícil, quando eu sei que a pessoa tem perda auditiva, eu sempre evito falar de costas, de lado. Eu automaticamente eu já busco o rosto da pessoa para ficar mais fácil dela entender o que eu tô conversando com ela. Legal. Ô, Thaís, aí você falou do tripé, né? Então, retomando, que é a tontura, né? Que tem a ver com o equilíbrio, o zumbido e a audição propriamente dita, né? Isso mesmo. Desses três, o que que é mais frequente no consultório? Zumbido. Zumbido. Olha Zumbido só, disparado. disparado. Zumbido disparado. E que são as causas, assim? Quais que são os grandes vilões, né, para cada um desses tripés? Tá. Vamos lá. Cada um desses, né, cada um dos pés dos Dessa tripés. perninha do Para tripé. cada uma perninha do tripé. Vamos lá. O que que acontece? O zumbido e a tontura, eles são os principais que são multifatoriais, Certo. tá? Então, o que que acontece? O que pode, a gama maior que causa esses problemas. Então, são os problemas hormonais, tá? Olha Ao longo só. aí da vida, mulheres principalmente, período menstrual, depois que tem a primeira Nossa. menstruação, quando é moça, na gravidez e na menopausa, tá? Então, mulher, a gente sempre precisa prestar atenção. Quando tá ali na Uhum. faixa que as pessoas, que as mulheres normalmente têm filhos, fulaninha, começou depois que você teve filho? Porque, inclusive, a gente tem doenças que o pontapé inicial para pesquisar essa doença é esses marcos Que do zumbido, interessante. tá? E aí, então a gente tem esses problemas hormonais, a gente tem os problemas metabólicos. Então a gente tem diabetes, triglicérides, pressão alta, tá? A gente tem também os problemas de noites mal dormidas, tá? A tal da higiene, a falta da higiene do sono que tanto tem se falado. Seja Uhum. para melhorar o sono, seja para amenizar o zumbido, seja para diminuir compulsão alimentar, né? A higiene do sono, desligar os celulares antes de dormir, ter rotina, dormir todo dia no mesmo horário, acordar todo dia no mesmo horário. Porque se você não cria essa rotina, você não entra no sono REM, não tem o descanso, seu cérebro não desliga, ele fica funcionando sem parar. Uma hora pifa. Se colocar a gente para trabalhar sem parar, nós também vamos pifar, tá?
Outra coisa bastante interessante, exposição a ruídos, né? Certo. Seja no ambiente de trabalho, quanto às vezes você vai para uma balada, fica do lado de uma caixa de som e você sai de lá, pode desencadear o zumbido, porque você pode ter causado alguma lesão auditiva ali. Certo. E a gente também tem as questões de estresse e ansiedade, né? Porque muitas pessoas que têm o estresse, têm a ansiedade diagnosticada e fazem uso de alguns medicamentos, esses medicamentos, eles têm como consequência o zumbido, a tontura, a perda auditiva. Uhum. Eu costumo conversar muito com os pacientes. Então, por exemplo, a gente tem também os fármacos da quimioterapia e radioterapia. Certo. Causam bastante zumbido, perda auditiva e tontura. Eu sempre falo muito isso para os pacientes. Eu falo, fulano, vamos ser realista. Eu brinco muito assim com eles. Você tem um câncer, você precisa tratar, Sim. né? Me vale mais um câncer sarado, um aparelho na sua orelha, do que você morto com zumbido. Perfeito, Você sim. entendeu? Por quê? A gente precisa ser realista. Vamos tratar a sua saúde, vamos estabelecer seu quadro, estagnar, né? Melhorar seu quadro clínico e depois a gente trata. Graças a Deus, a tecnologia já permite a gente tratar e amenizar esses sintomas. Então, Ele não passa, mesmo depois do término do tratamento. Aí tem que fazer normalmente um não, tratamento porque causa específico. lesão. Causa lesão, entendi. Normalmente não, porque causa lesão. E ainda eu brinco com os pacientes. Se você tiver zumbido e tontura e perda auditiva, é mais fácil de resolver. É mesmo? Porque eu tenho um tripé, tá os três bambos. Eu Sei. devolvo a audição o dia todo. Devagarinho os outros vão se reequilibrando, porque eu tenho um Entendi. fixo ali. Então eu Entendi. brinco com os pacientes que se você tiver perda auditiva, é mais fácil da gente tratar e alcançar um sucesso, entendeu? Entendi. Faz Porque eu tenho sentido. como forçar uma perna a ficar forte ali. Ó, você vai usar o aparelho. Tem que usar o aparelho que vai ficar forte essa perna do tripé. Entendi. Entendeu? Agora, Tem um quando reforço. agora, quando eu não tenho perda auditiva, mas eu tenho a tontura e eu tenho o zumbido, eu entro com tratamentos, então vamos supor, eu entro com laser, eu entro com aromaterapia, porém, para eu ter um sucesso, eu dependo que o paciente também mude um pouco da rotina dele. Entendi. E aí isso às vezes É, complica um pouco, porque mudar a isso. rotina todo mundo tem dificuldade, né? Vamos pensar no básico. Não adianta eu ir fazer uma massagem e drenagem se eu não melhorar minha alimentação. Uhum. Entendeu? Não adianta eu fazer um tratamento de laser se eu não melhorar minha alimentação, se eu não dormir melhor, se eu não tiver um estilo de vida mais saudável. E Tá tudo essas ligado. mudanças de rotina, o pessoal costuma aderir e tal? São mudanças muito difíceis? São mudanças simples que Uhum. não são fáceis de serem aderidas, mas depende de Tá. como o profissional lida. Por Perfeito. exemplo, eu, Thaís, né? Eu tenho um protocolo de acompanhamento. Então, por exemplo, eu não falo para ele assim de cara, fulaninho, ó, você tem que beber 3 litros de água, fazer exercício Uhum. todo dia, dormir melhor, desligar o... Não, ele vai desistir. Sei. Ele vai desistir. Então, o que que você precisa? Nesse protocolo que eu tenho, na primeira entrevista, na primeira conversa, primeira consulta, eu tento entender qual é o fator maior que está prejudicando ele. E vamos começar por ele. Perfeito. Porque Que é justamente. automaticamente, em 4, 5 dias, ele já vai perceber uma melhora. Porque a gente pegou e mexeu no grande. Sim. E isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui na Bem de Quero Mais, né, Thaís? A importância, né, de perceber hábitos, né, e aqueles que podem estar atrapalhando, né, seja por uma questão pontual ou para situações, né, mais longas de vida, e conseguir mudar e fazer isso passo a passo, né, que é perfeito isso que você falou, de que tentar fazer tudo de uma vez, a chance de dar, né, de De frustrar desistir, de é grande. frustrar, exato. E eu penso muito assim, ó, vamos. Também falo isso para os pacientes. Antes da gente pensar na cura, vamos pensar no tratamento e em diminuir o impacto negativo na sua saúde. Certo. Então, por exemplo, eu tenho às vezes aqueles pacientes que falam assim: nossa, Thaís, mas eu tô sentindo tontura e zumbido o dia inteirinho. E eu vou Uhum. trabalhar, eu tô tonto. Tanto que eu até brinco quando eles entram no consultório e falo assim: e aí, você veio mais tonto ou menos tonto hoje? Então, eu passo o dia trabalhando tonto, eu vou no supermercado tonto, eu vou na Nossa. farmácia tonto.
tô vivendo tonto. Parei de dirigir porque eu tô tonto, Nossa. né? Então, o que que eu falo? Vamos trabalhar para a gente diminuir o impacto negativo. Então, por exemplo, olha, vamos começar o tratamento. Daqui uma semana você vai voltar e você vai me contar. Então, como que começa? Normalmente eles falam, né? Olha, eu tô com tontura hoje em todos os momentos. Na semana que vem ele chega e fala assim: Nossa, para trabalhar foi de boa. Seu Olha. fulano, excelente. Por quê? Quantas horas por dia você fica trabalhando? Aí ele fala 8, 10. Então, do seu dia de 24, 8, 10 horas você não está mais tonto. É quase Uhum, 50% em uma uhum, semana. uhum. Só que agora a gente precisa persistir nisso. E aí eu vou sentindo mais ou menos o quanto ele está aderindo ao tratamento, para ver se a Certo. gente já faz mais uma intervenção com outra mudança, ou outra aplicação de laser, ou outra aromaterapia, Uhum. ou vamos manter mais uma semana, depois você volta e a gente propõe uma nova mudança. Perfeito. Entendeu? Então, na verdade, depende muito quando não tem a perda auditiva aqui. Não tem o uso do aparelho auditivo, depende bastante do paciente. Só que depende do quanto a gente alinha expectativas, alinha o tratamento. Seu fulaninho, eu tô aqui para te ajudar. Eu sou ferramenta para o seu tratamento, mas você precisa querer. Perfeito. É aquele 50-50, né? Você faz a metade e o paciente precisa fazer a outra metade, né, Thaís? É bem isso, é bem isso. E na verdade, acho que do jeito que as coisas estão caminhando, né? Todos os tratamentos de saúde, não é só o profissional que tem que ser qualificado. A gente Exato. depende muito dos pacientes, Sim. da família deles. E que dá para a gente fazer antes, assim, antes de prevenção mesmo, assim, de cuidar da nossa saúde auditiva para minimizar a chance de que algum desses, né, de algum das perninhas do tripé seja afetado aí. Dá para a gente cuidar? Dá. Vamos pensar, Vini, mais ou menos assim. A gente poderia começar pelo estilo de vida que eu levo. Certo. Quando a gente para pensar eu ando falando muito isso para os meus pacientes. Quando eu falo paro para pensar na longevidade dos pacientes, eu estou citando bastante o mapa da longevidade para eles. Ah, que Por quê? legal. Eu falo o que para eles, seu fulano? Para a gente melhorar a sua tontura, o seu zumbido, tentar prevenir uma perda auditiva, é preciso que o senhor faça um exercício físico. Eu preciso que o senhor, se a padaria for na esquina da sua casa, ao invés de carro, vá a pé. Perfeito. E o que que eu brinco muito com eles? Eu não tô falando para você fazer um exercício que eu quero que você corra uma meia maratona. Hoje, eu quero que você faça um exercício, porque eu quero que quando você chegue com seus 70, 80 anos, você consiga tomar banho sozinho. Uhum, Eu uhum. quero que você consiga levantar, pegar seu copo d'água sozinho. Exatamente. Então, o que que a gente faz? É estilo de para melhorar a tontura, para evitar, né? Tontura, Uhum, zumbido, perdão, uhum. tipo, estilo de vida. E o que engloba estilo de vida? O que você está fazendo hoje? Então, você está se cuidando, você está se comendo melhor, né? Uhum, Desengrude menos, uhum. descasque mais. Você Exato. A está Ju fala fazendo bastante exercício. isso. É, você está fazendo exercício físico, né? Ah, eu não tenho tempo. Se você mora num prédio, no quinto andar, então desce e sobe de escada. Já é melhor do que nada. E Você olha já está um só. passo à frente do que quem não está fazendo nada. Você está bebendo água? Eu enfatizo muito com eles. Você tem noção que quando seu corpo está com sede, já é um sinal de desidratação? Você tem que ter o hábito de tomar água sem ter a sede. Boa. Você entendeu? Então, na verdade, é englobar esse conjuntinho, né? Englobar esse cuidado na qualidade de vida, porque ele vai colher frutos mais positivos. E ter perda auditiva não é um sinal de envelhecimento. Pode ser uma herança genética que seus pais deixaram para você. Olha só, isso, ó, tem duas coisas super interessantes aqui, porque ah, a primeira, como os hábitos, né, saudáveis e que, né, a gente bate bastante nessa tecla, eles contribuem para várias situações, né, da nossa saúde e do nosso bem-estar. Então, são hábitos assim meio que coringas, né? Tipo, faça isso que você já, né, evita aí grande parte dos problemas da sua vida, ou diminui a chance, né?
E aí um segundo ponto, né, que você está trazendo, que é essa questão de que, poxa, será que só quando ficar velho vai ter a chance de ter um problema auditivo, né? Ou que se eu tenho um problema auditivo é sinal de que estou ficando velho? E como é que uma coisa está interligada com a outra, né? Porque tem muito de um estigma também relacionado a isso, né? Antigamente, Vini, a cultura de que perda auditiva era coisa de velho era maior ainda. Olha só. Agora a gente está tendo uma mudança disso, porque nós temos dois grandes grupos. Nós temos as pessoas que cuidam da sua saúde e nós Uhum, temos as pessoas que não cuidam. Normalmente a perda auditiva está aqui. Ah, Thaís, mas o que é não cuidar? Eu uhum, posso fazer exercício, eu bebo água, tá ótimo. Tá ótimo, você sempre está um passo à frente. Mas qual é o ambiente de trabalho que você está? Ah, mas eu não sou chão de fábrica normalmente, que é muito barulhento. Tá, mas uhum, meu escritório fica dentro da fábrica. certo. Você entendeu? Então, assim, você está exposto a ruído, seu escritório fica dentro da fábrica. Mediante isso, você usa abafador? Você não usa abafador? Você faz descanso de acordo com o tanto da altura, do nível que está o som, você tem um tanto de descanso que você tem que fazer. Tá Uhum, fazendo? uhum, Sabe? Então, o que que acontece? Ai, com isso, com essa mudança, tem diminuído. Então, a perda entendi. auditiva tem aparecido em pessoas mais novas, Olha só. tá? Por quê? Porque não se está tendo esse cuidado. A, na verdade, a rotina está nos engolindo. A rotina corrida que a gente leva está nos engolindo e a E gente está muitas vezes a gente não percebe, né? não percebe. Ai, fulano, começa a falar mais alto, vai lá, aumenta o volume da televisão. Opa, mas faz quanto tempo? Ah, desde sempre, Thaís. Desde sempre eu aumento o volume da televisão, né? E quando eu vou dar as palestras, eu falo assim, eu tenho certeza que aqui dentro dessa sala, de 10 pessoas, duas têm perda auditiva e não assumem. Prefere estar com a qualidade de vida prejudicada, prefere se isolar, Então. prefere que os outros parem de conversar porque não quer mais repetir, mas não assume que tem perda auditiva e trata para ser reinserido em todos esses ambientes. E isso é um problema que eu via bastante no consultório, né? E aí falando, né, dos meus pacientes mais velhos, de que como de fato, né, não estar ouvindo bem contribui assim de uma maneira muito ruim para o isolamento social. Porque esse exemplo que você deu aí era exatamente isso, a pessoa que está ali na mesa, né, mas que já não participa mais da conversa porque não está ouvindo, ou só aquela que às vezes só dá um palpitezinho assim, né, a hora que consegue ouvir alguma coisa, dá uma entradinha na conversa, mas que não está Aham. conseguindo entender o todo. E aí às vezes se isola e isso, né, como a gente falou lá no comecinho, a audição, né, um dos nossos principais sentidos, que conecta a gente com o mundo, né? Então, se a gente não está recebendo esse tipo de estímulo, e a gente vai se isolando, a tendência é que isso vai virando uma bola de neve, né? E aí o impacto final lá na cognição, lá na nossa capacidade, né, de processar, de recuperar a informação, que daí entra a memória, né? E muita gente não sabe desse impacto, né, de que uma coisa vai levando a outra. Eu costumo, para a gente, enquanto profissional, a gente tem isso muito nítido, mas a gente precisa trazer para as pessoas isso de forma muito prática, Exato, sabe? exato. Então, dois exemplos clássicos, assim, que eu até uso para dar de exemplo, inclusive daquela descontraída na consulta, sabe? Falo, seu fulano, para você ir na padaria comprar pão, você precisa ouvir. Uhum, Você vai comprar pão na padaria, você precisa escutar e falar, próximo, senhor, uhum, o que que você uhum, quer? uhum. E, Vini, para fazer fofoca. Tem coisa que a sociedade faz mais do que fazer Boa, fofoca. você já puxa esse Só gancho que aí. para fofocar, gente, você precisa entender o nome Ai, da ai. pessoa, o que aconteceu para você dar sua opinião. Você entendeu? Falo, gente, até para fofocar, vocês precisam ouvir, vocês não querem entender que vocês têm que usar aparelho. É verdade. Entendeu? Por quê? Você traz A Ju tá tudo rachando isso. de rir aqui. Você entendeu? Falo, gente, até para fofocar, falar mal na vida dos outros, você precisa ouvir. É verdade.
Entendeu? É muito importante, Vini. As pessoas, agora recentemente foi Dia dos Pais, né? Semana passada Aham. foi Dia dos Pais. Na medida que a gente teve relatos de pessoas que aos 45 do segundo tempo, no sábado, tava correndo porque queria pôr o aparelho por causa do Dia dos Pais, Olha na só, semana posterior a gente teve relato. Eu só estou comprando o aparelho auditivo aqui porque eu não ouvi. olha só. Você entendeu? Então, esses momentos de festas no consultório, pelo menos comigo, aparece muito. Aparece o pessoal, Thaís, pelo amor de Deus, eu quero pôr um aparelho, parará, parará. Que é aí que acontece, eu ia atender de domingo, quando o feriado ou a festividade é no domingo, né? Porque eles querem pôr o aparelho de qualquer jeito, só que eu também tenho o pós. Que a pessoa, ela só foi pôr o aparelho depois que ela precisou passar por aquela situação traumática para ela. Olha só. E falando nisso, tá? A gente está falando aqui, né? O aparelho, não tenho certeza se é o principal, mas com certeza o mais conhecido, né? Das Ah, possibilidades de tratamento. E que também, né? Carrega muito estigma de ser caro ou difícil de adaptar, ou caro e difícil de adaptar, os dois juntos, né? Mas que também isso. já sabemos que isso já mudou bastante, né? Como é que está o panorama assim, em relação às possibilidades de tratamento e de disponibilidade disso para as pessoas? Vamos lá. A gente tem, Vini, os profissionais que querem vender aparelhos auditivos e eu tenho os profissionais que querem fazer a sua reabilitação auditiva, Ah, tá? legal. Então eu falo que ao longo desses 5 anos de empresa, eu tomei certas medidas, certas caminhos diferentes, né? Então, por exemplo, os aparelhos auditivos, eles têm dentro de uma plataforma, eles têm várias tecnologias. E cada Certo. tecnologia serve para um perfil de um paciente. Então, qual é o Uhum. tipo e o grau de perda auditiva? Quanto o paciente quer investir num aparelho? Se é de pilha ou se é recarregável? Se tem Legal. aplicativo ou se não tem aplicativo? Se tem a transmissão direta, que é o áudio do celular e direto para o aparelho? Se conecta Olha. com a televisão? Se não conecta com o carro? Então, eu tenho vários modelos de categoria, tá? E eu tenho sempre um primeirinho, que é o nosso linha de entrada. Todas as marcas chamam de linha de entrada. O que é isso? Uhum. Aquele paciente que ele não tem muita demanda acústica e que ele quer pagar pouco, quer pagar barato. Certo. Só que esse linha de entrada seria aqueles pacientes, aquele senhorzinho que fica só olhando para a televisão. E não Entendi. vai acontecer de uma pessoa falar atrás e o microfone se distribuir. Só que o Entendi. que que acontece? Eu não tenho mais esse perfil hoje em dia. Esse Uhum. perfil de idosos que ficam só na televisão, que não saem mais de casa, tá indo por água abaixo, porque as pessoas estão Aleluia! muito Que bom, ativas. né? Que Você ótimo. entendeu? Então, o que que acontece? Pessoas que falam, é esse que eu quero, elas Sei. se arrependem. Só Ah, que na medida que eu tenho essas pessoas que querem essa, que falam, eu quero esse, eu tenho os profissionais que só querem vender, então fala, toma. entendi. Você entendeu? Agora, na medida que eu consigo entender o que o paciente precisa, um paciente bem adaptado, com tecnologia bem ajustada, ele é satisfeito. Perfeito. Então, seu fulano, a gente precisa ter essa conversa, a gente precisa fazer esses retornos com menor tempo nesse começo, porque eu preciso que o aparelho faça uma leitura dos ambientes que você tá, para eu poder ir ajustando melhor para você. Porque o aparelho é cru, ele não sabe nada da sua vida, ele não sabe como Perfeito. você gosta de ouvir, Perfeito. né? Então, hoje, aconteceu agora à tarde, um paciente me procurou, uma senhora, falou, Thaís, eu preciso comprar aparelho, eu já uso da marca que você usa, comprei lá em Campinas, mas mudei para Ribeirão e quero comprar agora Uhum. outro. Falei, não, excelente, deixa eu ver o que você usa. Ela usava três plataformas para trás. Eu falei, ó, vamos atualizar. A plataforma tá nova, a tecnologia tá nova, parará, parará. Ela falou, ai, mas eu não quero a prova d'água. Eu não vou nadar com o aparelho. Falei, só conta pra mim o porquê que você quer isso. Ah, Thaís, porque a prova d'água é interessante para quem nada ou para quem quer tomar banho. Eu falei, não, fulana, deixa eu te explicar. Os nossos aparelhos auditivos foram feitos com tecnologia e foi testada em águas salinas. Por que foram testados em águas salinas? Porque o nosso suor é salgado.
Olha Eu só. preciso que os aparelhos auditivos parem de dar defeito com suor. Olha Ninguém só tá que querendo que você interessante. nade com o aparelho auditivo, até porque se seu neto vier brincar, ele vai jogar o aparelho para longe. Entendeu? Só que eu quero que no seu ambiente de trabalho, às vezes paciente que trabalha no sítio, consiga Aham. trabalhar embaixo do sol ouvindo. Ou, por Aí ela exemplo, um falou assim: ah, praticante de mas atividade física mais constante, que vai suar numa normal, corrida ali, tem que. tênis, tudo normal. Eu já tenho Aham. paciente usando que realmente o aparelho não para, Olha só que funciona muito interessante. bem. E aí, o que que acontece? Aí ela falou assim: ah, mas eu não sei. Aí começou a contar. Aí, de repente, ela me solta assim, ó. Ela soltou essa informação pra mim. Ela tava com o marido. Ela falou assim: ah, porque esse que eu tenho, toda hora ele para. Eu falei, mas quando ele para? Nossa, Thaís, dia que tá muito calor, eu tô transpirando muito, ele para. Eu falei, fulana, eu acabei de te explicar que o outro aparelho auditivo é a prova d'água, mas o mais interessante é que ele foi feito em águas salinas, a prova de suor. Aqui tá o seu problema. É Olha esse que só. você precisa. Se você E se comprar essa esse pessoa não está com o outro. profissional atento a isso, né, Thaís? Imagino que E passa aí foi batido muito ali, né? engraçada, porque ela veio de uma indicação e coincidentemente era a mesma marca. Foi uma coincidência. E aí ela fez assim pra mim: o fulaninho falou mesmo que você sempre sabe tudo da nossa vida. Boa! Eu E, brinquei com ela, eu falei e assim: isso é não é super que eu sei. importante, Eu, porque eu preciso escutar vocês para eu saber qual tá sendo a sua dificuldade. sim. Você entendeu? Mas chegou a ser E, engraçado. O fulaninho falou que você sempre sabe de tudo. não, e um exemplo aí que você deu, né, Thaís, de conhecer a rotina do paciente, né? Porque um aparelho, então, que pode ser maravilhoso para um, pode o outro não perceber tanto valor porque, né, não tem esse benefício e às vezes pagou até mais caro, né? Você me fez lembrar aqui quando você vai comprar um carro, né? Tem gente que valoriza a estética, tem gente que valoriza a potência, outro conforto, outro segurança, né? E se você busca conforto e vai comprar um carro que é super potente, mas não é confortável, né? Não, para você não serve. Então Essa. tem que conhecer muito bem isso, né? E tá interessante trabalhar com essa última plataforma, porque a tecnologia tá a nosso favor, tá a favor dos Nossa, eu pacientes. Tá imagino. na hora dos pacientes usarem essas tecnologias, sabe? Então eu tenho dois genros e tenho o sogro deles, né? Da mesma família que usa aparelho. Então os genros vieram essa semana: Thaís, eu quero esse de agora. Tá bom, coloquei. E chegou a ser engraçado. Nem deu tempo de eu filmar, mas foi engraçado, porque os dois faziam assim. Mas é muito bom. Ai, tá todo mundo falando mesmo que a qualidade a acústica tá muito. Não, Thaís, você não tá entendendo. Tá até redundante, mas é que tá muito bom. Caramba, Aí eu falava, mas tá muito bom. E tipo assim, mas foi até engraçado, porque eles ficaram impressionados. Aí um deles falou assim: acho que o sogro vai querer trocar também, né? Sogro também, mas vamos dar um negócio bom pra ele, né? Aí eu falei, não, deixa, foi na terça-feira, eu falei, deixa que na quinta-feira, porque o sogro, Vini, ele tem 90 anos e ele é dentista e ainda atende. olha que Ele maravilha. faz cirurgia. A destreza manual dele tá tão boa que ele ainda faz cirurgia. Gente, que E, maravilha. e qual é a queixa dele? Por isso que ele foi procurar aparelho quando ele colocou comigo a primeira vez. Eu tô de cabeça baixa, eu não consigo entender o que o paciente está falando, o que o acompanhante está falando. Entendi. E aí ele comprou, os três compraram juntos, né? Quando eles compraram na época. E aí um deles, quinta-feira, ontem, falou, terça-feira, ontem, falou assim: ai, Thaís, então acho que meu sogro merece, né? Pode pôr no nosso sogro também. Eu falei, vou pôr nele. E realmente ele vai perceber também, porque a tecnologia, eu acho assim, Vini, a tecnologia tá aí. Vamos usar, ela sempre vai te ajudar. Você entendeu? Perfeito. Então, às vezes eu tenho paciente que fala assim: ai, Thaís, mas eu não quero o aplicativo do celular e o paciente é de outra cidade. Seu fulano, deixa eu instalar. Você vai deixar ele parado ali. Você não mexe nele. Só que quando você precisar de um ajuste, eu consigo ajustar de onde você estiver do mundo. Que legal, né? E aí, no primeiro retorno que ele pede, eu faço assim: vamos fazer online? Vamos. Ai, Thaís, eu não sei se eu consigo. Falei, consegue. Vai aparecer igual uma ligação e a minha foto. É só você aceitar, igual uma ligação. Ah, aí eu convenço eles a usarem o celular, né? Porque aí Que eles querem usar o legal, Thaís. E aplicativo. você consegue
remotamente ajustar parâmetros, fazer leituras assim de Tudo desempenho e tudo normal. isso. Eu Que faço o mesmo legal. ajuste que eu faço presencial. A única coisa que eu não consigo é trocar peças, entendeu? Mas o Aham, aham. interessante do atendimento remoto, do atendimento eu em qualquer lugar e ele na casa dele, é o quê? Seu fulaninho vai lá e testa a televisão. Vai lá, Que aumenta a televisão, legal. baixa a televisão, vê como que Ou tá. seja, Aperta a na campainha, vê se tá rotina, no escutando. dia a dia da pessoa. Acaba que o Que atendimento fantástico. remoto, Que fora da fantástico. clínica, ele é mais fácil dos ajustes, porque ele já vai testando na hora e eu já vou arrumando na hora. Que fantástico. Olha só. E imagino que isso também se traduz na facilidade de adaptação ao aparelho, né? Que, como a gente falou lá, era um estigma, né? De nossa, vai incomodar, vai doer, sei lá, É, múltiplos fatores ali que agora a diminuíam a gente tá adesão, né? com esse aparelho último que a gente tá, eles fazem 51 milhões de ajustes por segundo. Meu Então eu falo Deus. assim, eu falo, seu fulano, tem 51 pessoas trabalhando por segundo para você ouvir bem. Hoje em dia eles estão com 8 microfones, 20 microfones, depende da tecnologia. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui, mas alguém fez um barulho aqui, ele joga o microfone para cá. Entendeu? Então ele capta aqui e fala: Ó, tem barulho aqui, vira para lá para você entender. Então ele tem todo esse Gente. jogo de microfones, entendeu? E aí vem a parte da conectividade, que é apaixonante, né, Vini? Eu falo assim, que até nas concessionárias de carro, eu, Joe, que não entendo nada de carro, para mim carro só anda, Aham. abastece e calibra, é isso que eu faço no carro de ter que ir nas concessionárias e explicar um pouco a física do equipamento e falar, ó, precisa conectar o Bluetooth Sim, do carro ao sim. aparelho. Entendeu? E É, graças a Deus a gente liga nas concessionárias, isso aconteceu aqui em Ribeirão, aconteceu em Uberaba também, explico por telefone o que eu preciso, eles marcam um horário e eu vou lá, porque o técnico quer entender também o que ele tem que fazer. E eles dão um jeito. Entendeu? Então o fulano fica muito feliz, porque hoje em dia os carros mais modernos, por exemplo, falando grosseiro, tá? Eu não entendo muito de aham, carro, tá? aham. Mas é como se tivesse duas saídas de Bluetooth. Então, uma saída vem direto pro aparelho dele e a outra pro restante do carro continuar ouvindo. Que legal. Você entendeu? Então, assim, são tecnologias que só veio para agregar. Nossa, olha, eu acompanho muito carro e não sabia disso. Que Entendeu? Então, assim, legal, tá muito legal, tá muito que legal. E os legal. técnicos das concessionárias têm sido muito receptivos, porque para eles também é interessante, entendeu? Que Já bacana. aconteceu de um falar para mim, não dá. Eu falava, dá, tem que dar. Ó, olha aqui o manual, tem que dar, nós vamos ter que dar um jeito. Olha só, Tem que dar certo. E aí é fantástico. legal a tecnologia, né? Ah, eu sou fã de tecnologia, né? E tecnologia útil, né? Porque tem muita tecnologia que é modinha ou besteirinha, mas você vê, quando vem um negócio, né, que tem um impacto claro no dia a dia das pessoas e traz um benefício, e como a gente começou lá no comecinho da live, né? Falando de mudança mesmo, de transformação, né? Então, e para a gente poder tocar a nossa Ó, vida e aí. último só, porque acho que o nosso tempo está encerrando. Ah, uma Tá, das... menina, voou aqui. Eu queria que o pessoal É, perguntasse pra gente. Aproveitem e perguntem, pessoal, porque eu falo bastante, a Thaís fala bastante, nós vamos falando aqui, ó, e o pessoal eu acho que não só porque tem muito perguntou. a ver com a questão de quedas, né, por causa da tontura. Os Aham. aparelhos auditivos, os nossos que a gente trabalha agora, ele tem o sensor de queda. Hum, Então, o que que é isso? Que é muito interessante. Você consegue ir lá, a pessoa tá com o aparelho e você deixa ajustado. Ó, se certo. acontecer alguma queda, você vai avisar duas pessoas. Eu cadastro essas duas pessoas lá para a pessoa. Olha Então, por só. exemplo, se o idoso cai, ele vai falar, vai começar a conversar com o idoso. Seu fulano, bate no aparelho para dizer que você tá bem. Se o fulaninho O próprio bater no aparelho tem o um. próprio aparelho tem essa tecnologia. Olha Entendeu? Então, por só, exemplo, o gente. fulaninho bateu. Opa, você está bem? Porque ele entende que se a pessoa bateu, ela está fazendo esse movimento. Aham, Se você estiver bem, bata uma vez. Se precisar de ajuda, bata duas. entendi. Se vamos supor, ele caiu e o senhorzinho não fez nada em 10 segundos, automaticamente ele já avisa esses dois contatos. Dispara, olha, Se nesse meio do caminho o senhorzinho conseguiu pôr a mão e o aparelho vai conversando com ele, eles vão mandando mensagem avisando, ó, fulaninho tocou o botão e disse que está tudo bem.
São mensagens padrões, entendeu? Mas que vai Sim, disparando, sim. avisando quem está recebendo. Que, Então, o que sensor de queda é é bem bem interessante. parecido, é bem parecido com aqueles dispositivos, né? Colar, anel, mas já está Isso, acoplado ali. Você não precisa de um outro equipamento, já isso, está ali. Que isso mesmo. O legal. sensor de queda é bem interessante. O pessoal gosta bastante. Bastante gente pede para deixar ajustadinho. Ô, tá, como você disse, né, infelizmente a gente já está chegando aqui no nosso tempo, passou voando. Mas uma pergunta que me vem aqui é essas tecnologias, né? Tá conseguindo manter o preço ou elas necessariamente vêm com acréscimo de preço, as coisas vão ficando mais caras? Como é que funciona Ô, esse Vini, mercado? a gente tá com. Acho que é essa a resposta que você gostaria de saber. A gente tá com aparelhos auditivos a partir de 3.000, tá? Certo. Então, o parzinho sai por 6, a unidade sai por 3, com garantia de 2 anos, tudo isso. A Daquela linha gente. de entrada ou já Não, não. mais Já moderninhos? médio para superior. É como Legal, eu legal. disse, já faz uns 3 anos que a gente não trabalha mais com a linha de entrada, porque os Ah, pacientes perfeito. não ficam satisfeitos, Certo. tá? Todos os aparelhos, o mínimo é 2 anos de garantia. Todos têm aplicativo. Hoje em dia, todos os aparelhos têm. Eu não quero Legal. usar. Aí eu explico, se eu não conseguir convencer, a gente não instala, não tem problema, mas tem. Porque se ele lá na frente vier a resolver ter, ele não precisa trocar o aparelho auditivo. Perfeito. Tá? Então, assim, são algumas condutas que eu fui tendo ao longo, conforme a gente vai conhecendo os Ah, pacientes, né? Porque agora eles falam que não quer, porque é muita informação, aprender a usar, aprender a sei. tirar, aprender a regular, parará, parará, mas lá na frente eles vão querer. Uhum. Entendeu? A hora. Ah Ah, lá, que gracinha! gente, tô tentando ler aqui. De Toledo. Ana. Ele tá de trás pra frente. A Ana falou que tá usando e que recomenda, que tá achando muito bom. Entendeu? Maravilha, Ana. E é interessante, ontem mesmo um paciente fez assim, eu quero o aplicativo do meu amigo tem. Falei, tá bom, vamos lá, vamos instalar. Então, assim, a longo prazo, eles vão querer o conforto do aplicativo. Os Sim. filhos vão precisar, porque às vezes o idoso não pode sair de casa, não tem quem leve, o carro quebrou, o pneu furou, ele não perde o atendimento por causa disso. Uhum. Tá tudo registrado ali, né? Tá tudo registrado. Legal. Bacana, bacana. Gente, olha, eu aprendi muito aqui nessa conversa de hoje. Tenho certeza que quem acompanhou com a gente aqui, e que tem entrado a qualquer momento, conseguiu captar coisas muito bacanas. E essa live vai estar disponível também. Opa, tem mais uma pergunta aqui. Como usar com orelha couve-flor para quem luta? Olha só que interessante. É, Lutador. quem faz luta depende da anatomia da orelha externa. Se não tomar cuidado, se deformar e às vezes o aparelho não conseguir parar, aí é só cirurgia. Não é por Olha falta de capacidade do só. aparelho, é por falta de estrutura para segurar o aparelho auditivo na orelha. Olha só. Então, pessoal, maneira aí, né? O pessoal da Não luta vão vai fazer judiar muito da atividades orelha. mais de leve. Ou usem capacete. Olha só. Esse é o tipo de coisa, Thaís, que eu acho que muitas vezes a gente faz coisas na vida sem saber dos riscos, né? Então, olha só que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. E Muito outra coisa que interessante. tomem cuidado, viu, gente? A mocidade, o povo jovem quer fazer piercing aqui, ó. Piercing Olha aí. aqui e piercing aqui. Riscos de não conseguir encaixar um aparelho auditivo, riscos de ter infecção nesses piercings e entrar uma infecção para dentro, causar uma lesão e Olha causar uma só. perda auditiva são grandes. Olha só. E é o tipo de coisa, né? Que quando a gente é jovem, a gente fala, imagina, né? Não precisa se preocupar Nem com isso vou viver tudo agora. isso. Nem vou viver, ou quando chegar a minha vez já vão ter inventado uma coisa moderna. E às vezes, né, que vai atender isso. E às vezes não, né, pessoal? Então, pesar aí o risco-benefício, porque a gente sabe que tem coisa que É vai ser muito irreversível. provável. Exatamente. Maravilha, Thaís. Foi ótimo esse papo, excelente. Foi muito legal. Vai ficar gravado para quem não pegou inteiro, quiser assistir depois aqui, recuperar alguma informação. E agradeço demais, né, por sempre essa parceria aí já de longos anos. Você sempre super ativa aqui com a gente, participando de tudo. Brigadão, é um orgulho, né, ter contar com você aqui na Bet Quero Mais
ter um papo tão gostoso como esse. Acho que todo mundo curtiu demais. Eu que agradeço, Vini. Agradeço todo mundo que participou. E assim que ficar gravado, a gente encaminha para todo mundo no WhatsApp e compartilha entre os amigos, mesmo gravado, porque tem muita informação que muita gente precisa saber. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, tá? Um beijão para Boa todos. Boa noite, fica com noite. Deus, Vini. Tchau, tchau.